vocês estão sobre os seus pés, por gentileza, abre as suas Bíblias comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu pretendo ser bem breve com a minha mensagem nessa noite, para nós não ultrapassarmos o limite do culto, amém? Vai procurando aí, enquanto você procura, eu quero tributar a Deus a minha gratidão por esta oportunidade. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada àquele que fez os céus e a terra. Sem Ele aqui nada somos e nada podemos fazer. Nós somos totalmente 100% dependentes do Senhor aqui nessa noite, amém? Eu vim aqui hoje para adorar a Deus, irmãos. Quanto vai adorar comigo aqui? Quem veio adorar? Amém. Quem veio adorar a Deus comigo aqui hoje? Quem veio? Você sair de casa, né, Rogério? Para vir no culto e não adorar Jesus, irmãos, é perder tempo. É perder tempo. Sim ou não? Sim ou não? Eu vi aqui a esposa do Regis adorando qual é o nome dela? Gabriela. Ela com 10 minutos de culto já estava chorando, irmãos. Não foi só ela não, vi muita lágrima rolando aí com 10 minutos de culto. Sabe por quê? Veio no intuito e no propósito de adorar o nome do Senhor. E quando você vem no propósito de adorar o nome do Senhor, irmãos, você esquece todos os problemas lá fora. Você chega aqui, você esquece a conta para pagar, o aluguel que está para vencer, você esquece a luz que está para vencer, você esquece a conta de telefone, você esquece tudo, somente para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque você sabe que amanhã é segunda-feira e o Deus da providência já está presente aqui. Amém? Vamos ler Atos 2. Vamos dar para pôr ali para mim, que a minha Bíblia é um pouco diferente. Então põe ali para nós, por gentileza. Lá, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Coloca a sua Bíblia no banco. Você que tem intimidade com o seu irmão, segura na mão dele aí. Vamos falar com Deus somente um minutinho. Somente um minutinho. Vamos falar com o Senhor. O Senhor está presente na casa, irmãos. O Senhor está presente aqui nesse lugar. A glória do Senhor se faz presente aqui. O Espírito Santo já está trabalhando em nosso meio aqui, irmão. Não tem coisa mais gostosa do que sentir a presença do Espírito Santo. Não tem coisa mais gostosa do que sentir a presença do Espírito Santo ao nosso lado, ao nosso redor, juntamente conosco. A presença do Espírito Santo aqui nos fortalece. É a presença do Espírito Santo que nos trouxe aqui hoje. É a presença do Espírito Santo que nos fortalece e nos dá graça a cada dia. Canta comigo. Eu me rasgo por inteiro. Cante isso, cante. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Que a presença do Senhor venha se fazer presente na sua vida hoje. Sinta a presença do Espírito Santo tocar você. Ah, Abraão, ainda não senti nada. Glorifica para sentir. Você não sente para adorar, você adora para sentir a presença dEle. Então adore a Ele aqui. Rasga seu coração, rasga sua alma, rasga a sua voz e glorifica o nome dEle, porque Ele está presente aqui hoje. Aleluia! Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente,
mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos. Cante. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga aleluia. Glória. Diga glória. Diga santo, diga santo, 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 quem já pisou No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se assente glorificando Jesus. Oh glória, oh glória. Quando Jesus ele parte para o Pai, eu acredito que aqui Jesus deixa o melhor presente que o ser humano poderia ter em sua vida: a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que nos conforta no momento mais difícil. É a presença do Espírito Santo que nos dá a direção quando nós nos encontramos em momento em que nós estamos sem saída. É o Espírito Santo quem nos direciona a maneira sua, aonde devemos ir, aonde devemos chegar. É o Espírito Santo. E quando o homem tem o Espírito Santo na sua vida, por mais que a situação esteja difícil, por mais que as coisas estejam adversas, mas o Espírito Santo está ali para te confrontar e te colocar no caminho certo
e que você deve seguir. O Espírito Santo é o melhor companheiro e melhor amigo que eu e você poderíamos ter em nossa vida. E por muitas das vezes nós nos sentimos só, nos sentimos sozinhos por algumas coisas que acontecem, algumas situações adversas que acontecem em nossa vida, e que por muitas das vezes nós nos achamos só, nós nos desanimamos, nós nos retrocedemos, nos acanhamos, mas, aleluia, nós possamos saber que o Espírito Santo, Ele vai estar sempre ali ao nosso lado para nos consolar. O livro do Atos nos fala desde o primeiro capítulo. Todo o livro do Atos é conhecido como o livro do Atos dos Apóstolos, mas também poderia ser ato do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma ação desde o primeiro capítulo até o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo, aleluia, é descido naquele lugar, é algo extraordinário, acontece porque é um leque que é aberto, e que no passado não se tinha isso. Apesar de o Espírito Santo já desde o princípio habitar na terra, viver na terra, porque lá no livro de Atos, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. No passado não era todo homem, todo ser que tinha em si a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo era repousada apenas sobre alguns homens cheios do Espírito Santo no passado, como Moisés. O que dizer de Moisés? Moisés, para mim, irmãos, no passado, no Antigo Testamento, era um dos homens mais cheios do Espírito Santo. Moisés tira o povo de Israel do Egito, guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus. Moisés, depois de 420 anos em que o povo está cativo no Egito, Moisés é levado por Deus até o faraó para libertar o povo. Moisés tira, depois de Deus enviar 10 pragas ao Egito, através de Moisés, Deus tira o povo do Egito, leva o povo ao deserto para servir ao Senhor. Depois Deus abre o mar vermelho na frente do povo para Israel passar, tudo direcionado por Moisés e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guia o povo pelo deserto. Moisés era cheio demais. Moisés era tão cheio da presença do Senhor. Moisés conversava com Deus, Moisés falava com Deus, e esse fardo de carregar Israel nas suas costas pesava em Moisés. A Bíblia diz que um dia Moisés, cansado, porque Moisés subia ao monte para adorar, para falar com Deus, e o povo, depois de Deus ter tirado eles do Egito, ter feito coisas grandiosas, mandado pragas para libertar o povo, aberto o mar vermelho para o povo passar, e mesmo assim, quando as coisas estavam bem, ao invés de o povo adorar a Deus, eles construíam um bezerro de ouro para adorar e davam as costas para Deus. Moisés voltava, e quando voltava para casa, encontrava o povo adorando a um bezerro de ouro. Moisés se ira com o povo, Moisés fica irado, e aquilo vai cansando Moisés, a ponto de um dia Moisés está conversando com seu sogro Jetro, e ele fala: olha, Jetro, o negócio está pesado para mim, eu estou cansado, o fardo para carregar está cansado, está pesando nas minhas costas, está pesando nos meus ombros. Então Jetro dá uma ideia para Moisés. Jetro fala: Moisés, por que é que você não vai falar com Deus? Vá falar com Deus e peça para que Deus separe alguns homens aqui no meio de Israel para poder te auxiliar, para poder te ajudar nessa caminhada. Moisés gosta da ideia, e Moisés então vai falar com o Senhor.
Quando Moisés vai falar com Deus, a Bíblia diz que Moisés ora e fala: Deus, o fardo está pesado, está difícil carregar, não estou suportando sozinho, preciso de ajuda. Deus olha para Moisés e fala: tá bom, Moisés, separa 70 homens e coloca dentro do arraial. Por que, Senhor? O Senhor vai derramar do teu Espírito sobre eles? Não, Moisés, eu vou repartir do que você tem com eles. Será que Moisés era cheio do Espírito Santo? Será que ele era cheio? A Bíblia diz que Moisés separa 70 homens, coloca dentro do arraial. Chega a hora de Deus repartir do Espírito de Moisés com o povo. E quando Moisés está dentro do arraial, a Bíblia diz que 68 homens estão dentro do arraial, 2 homens ainda estavam lá fora. Não havia chegado Eldade e Medade. A Bíblia vai dizer que então Moisés não espera ele chegar, levanta as mãos, e quando Moisés levanta a mão, Deus reparte do Espírito que estava em Moisés com aqueles 68 homens que estavam dentro do arraial. E os 2 que estavam lá fora perderam a presença, perderam o Espírito Santo? Não, irmão, sabe por quê? Porque não importa o lugar que você está, não importa onde você está, se Deus quiser te pegar, Ele te pega. É na condução, é no trabalho, é na escola, é na rua, é na vizinhança, é em casa, não importa. Se o Espírito Santo quiser descer na sua vida, Ele desce em qualquer lugar. Quando Moisés levanta a mão, os 68 homens dentro do arraial são cheios do Espírito Santo. Fora do arraial, Eldade e Medade, que vinha correndo para o culto atrasado, vinha correndo para o culto, mas lá também, lá fora, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Eldade e Medade começa a pular, a profetizar e a falar em outras línguas, lá do lado de fora do arraial. Aí passa um crente, sabe daqueles crentes que ele não canta, mas ele observa quem canta e ele fala de quem canta. Sabe aquele crente que ele não prega, mas ele observa quem prega e fala mal de quem prega. Sabe aquele crente que não fala em línguas estranhas, mas ele olha quem fala e reclama de quem está falando em língua. Ele não levanta a mão para adorar, mas ele reclama de quem está adorando, sabe? Sempre tem esse tipo de crente. E quando passa a ver Eldade e Medade pulando e profetizando no meio do arraial, eles correm para contar a Moisés. Mas para passar por Moisés para chegar em Moisés precisava passar por Josué. Quando eles chegam até Josué, eles falam: olha, Josué, nós precisamos falar com Moisés. Por quê? Tem 2 homens lá fora, Eldade e Medade. Eles estão pulando, sapateando, profetizando, estão dando escândalo lá fora. Josué, filho, fica tranquilo, pode deixar que eu mesmo vou falar com Moisés. Josué corre até Moisés e fala: Moisés, tem 2 homens lá fora pulando, profetizando. Um tal de Eldade, outro é Medade, está pulando e profetizando lá fora. O que nós faz? Mata ele agora ou deixa para depois? Moisés olha para Eldade, olha para Josué e fala: Josué, tu está tendo ciúme de mim, Josué? Foi de mim que saiu o Espírito que repartiu com todos esses homens lá fora, com todos esses dentro do arraial, e com Eldade e Medade que está lá fora. Tu está sentindo ciúme de mim, Josué? Bom seria, Josué, que não só os 68 que está aqui dentro do arraial, Josué. Bom seria que não só os 2 que estão lá fora, Josué. Bom seria que todo Israel fosse cheio da presença do Senhor. Bom seria que se não só aqueles que estão aqui hoje, bom seria que não só aqueles que estão lá trabalhando, bom seria que se não só aqueles que estão em outras denominações, bom seria que São Paulo fosse cheio do Espírito do Senhor, bom seria que o Brasil fosse cheio do Espírito do Senhor, bom seria que o mundo inteiro fosse cheio do Espírito do Senhor. Quem dera. Você imagina se todos fossem cheios do Espírito Santo? Que alegria que seria esse lugar. Mas o Espírito Santo, ele não repousava no passado sobre todos, era apenas alguns.
em algumas atuações do Espírito Santo, ele se apoderava da pessoa, e ele atuava e depois se retirava. O que dizer de Sansão? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se apoderava de Sansão, ele tinha uma força tão grande, uma força tão imensa, que nada ficava na frente de Sansão. Um dia, ele sendo levado preso, amarrado com cordas novas, diz a Bíblia. Sansão está sendo levado para ser entregue na mão dos filisteus. E quando ele está sendo levado, a Bíblia diz que no meio do caminho, Sansão se é apoderado pela presença do Espírito Santo. As cordas que estão nas mãos de Sansão se arrebentam como se fosse um linho de escarlate. Sansão olha do lado e tem uma queixada de jumento fresquinha. Sansão pega aquela queixada de jumento, e com uma queixada de jumento, Sansão fere e mata mais de 1000 homens, pela presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é que faz a diferença na sua vida. Sabe, no momento que você pensa que está fraco, é o Espírito Santo que te fortalece. Sabe, esse momento que você pensa que nada vai dar certo, é o Espírito Santo que te fortalece. Você pensa que está fraco, mas o Espírito Santo está do seu lado e ele é forte. Sem a presença dele você não consegue mesmo. Sem a presença dele você não vai a lugar nenhum mesmo. Sem a presença dele você não faz nada mesmo. Mas se a presença dele se apoderar da sua vida, se você abrir o coração e der lugar para a presença do Espírito Santo, nada fica na sua frente de pé, porque o Senhor Deus guerreará e pelejará por você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então um dia, a Bíblia diz que um doido cheio do Espírito Santo sai para a rua e começa a profetizar. E ele diz assim, ó: e há de ser que no último dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel sai na rua e começa a profetizar e a dizer: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões. E há de ser que sobre os servos e sobre a serva, naquele dia, derramarei do meu Espírito. Passa mais de 1000 anos, lá em Belém, em Judá, numa manjedoura nasce um menino. E esse menino chamado Jesus começa a crescer. Com 30 anos ele é batizado e começa o seu ministério, um ministério culto, 33 aninhos de ministério. Ele faz coisas extraordinárias. O maior profeta que esse tempo já existiu, o maior profeta que já existiu na terra. Só que ele veio para cumprir uma missão que ninguém podia cumprir por ele, que era se entregar na cruz do Calvário e morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter acesso direto a ele. No passado, para ter acesso a Deus, era necessário entregar tudo nas mãos do sacerdote. Era o sacerdote quem entrava dentro da tenda para falar com Deus, orar a Deus, pedir a Deus que perdoasse o pecado do homem. Nas suas vestes tinha umas campainhas. Quando ele ia saindo lá de dentro, as pessoas ficavam de ouvido em pé para ver se o sacerdote não tinha morrido lá dentro. Quando o sacerdote vinha andando, a campainha tocando, alguém ouvia e dizia: olha, fomos perdoados, o sacerdote está vivo lá dentro, está vindo aí. Mas Jesus veio para mudar essa história. Então a Bíblia vai dizer que ele vai, sobe ao Calvário como um cordeiro mudo. Ele entrega a sua vida, ele morre por mim, por você. Quando Jesus expira na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Sabe o que significa isso? O acesso está liberado para aquele que quiser ser cheio da presença do Espírito Santo.
Você não precisa mais pedir para o sacerdote orar. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta por detrás de ti e clamar ao seu Deus em secreto, que Ele te ouvirá. Oh glória, oh glória. Eu sinto a presença dEle aqui, irmão. Eu sinto a presença dEle aqui. Ele está dizendo para você: você tem livre acesso à minha presença. Você tá, há quanto tempo você já não fala mais línguas estranhas? Você ainda tem livre acesso a Ele, é só você pedir. Há quanto tempo você já não jejuma mais, não ora mais? Há quanto tempo você perdeu o prazer, está se arrastando? Mas é isso mesmo, vem se arrastando, mas venha, porque hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu quero hoje derramar sobre você uma porção dobrada do meu Espírito, e te colocarei de pé na minha presença. Você tem livre acesso para adorar Ele. Nós temos livre acesso para adorar o Senhor, irmão. Nós temos toda a liberdade para adorar a Ele. O Espírito Santo está aí pertinho. Às vezes nós pecamos e parece que o Espírito Santo se afasta de nós. Não, somos nós que se afastamos dele. Porque quando nós pecamos e nos arrependemos dos nossos pecados, nós dobramos o joelho e clamamos ao Pai que nos perdoa. Sabe, o Espírito Santo que ficou entristecido comigo e com você por causa do nosso pecado, você está lá clamando de joelho. Satanás já armou um tribunal no céu, que a Bíblia diz que ele arma um tribunal para te condenar. Ele arma um tribunal no céu para falar para Deus: olha, pecou, pastor Gessiel pecou, pastor Felisberto pecou, agora ele tem que ser entregue na minha mão, para que eu ande com ele tem que ser entregue a mim agora. Só que quando Deus fala: pecou, realmente pecou, quem é a testemunha? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a minha, a tua testemunha. Só que de repente chega Jesus, e quando Jesus chega, fala: não, de que adiantou ter morrido lá na cruz do Calvário para perdoar o pecado do Felisberto, do Gessiel, se hoje eu não posso perdoar? De que adianta eu ter entregado a minha vida lá na cruz, se eu não posso perdoar o pecado deles? Não. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não mente, ele confessa, sim, ele pecou, mas olha lá, Senhor, ele está pedindo perdão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É soluçando de chorar, pedindo a Deus que não nos entregue nas mãos do inimigo, pedindo a Deus que perdoe o meu e o seu pecado. É livre acesso que você adquiriu diante do Senhor. Você tem livre acesso diante dele, e ele te trouxe aqui hoje para dizer: eu estou pronto a te levantar, eu estou pronto a te encher. Eu não quero te encher pela metade, eu não quero te encher até a tampa, eu quero te encher até transbordar. Jesus passa 40 dias depois de ressuscitar, dando instruções aos discípulos. No 40º dia, Jesus sobe para o Pai. Os discípulos ficam olhando Jesus subindo, a ascensão de Jesus, e eles vão olhando Jesus subindo naquela nuvem até que Jesus desaparece. Mas a promessa de Jesus era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos olhando Jesus vai subindo até que desaparece. De repente aparece 2 anjos do lado dos discípulos, e eles olham para eles e falam: varões Galileu, por que olhas para cima? Por que olhais para cima? Na mesma nuvem na mesma nuvem que ele subiu, na mesma nuvem que ele subiu, você está entendendo isso? Na mesma nuvem que ele subiu,
na mesma nuvem que ele subiu. A promessa é que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja na terra. Então continua enchendo a tua lamparina de azeite e se preparando, porque ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Oh, glória. Oh, aleluia. Ele vai voltar. A Bíblia diz que os discípulos vão para Jerusalém. Um grupo de pessoas, cerca de 500 crentes, se reúne em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo. Jesus vai para o Pai. E eu fico imaginando que Jesus chegando lá em cima, ele fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu fiz uma promessa deles que você desceria lá, e você ficaria com eles até a consumação dos séculos. Irmão, o Espírito Santo falou: não, eles te rejeitaram lá embaixo, o que eu vou fazer lá? E se rejeitaram a ti, rejeita a mim também, porque eu e o Pai, o Filho e o Espírito Santo somos um. O que eu vou fazer lá? Contender com esse povo não quer saber. Eu vou fazer o que lá? Não vou não. E Jesus fala: vai lá, Espírito Santo. O povo cá embaixo orando, pedindo a Deus: desce, Espírito Santo. E Deus falando, Jesus falando: vai, Espírito Santo. O Espírito Santo falando: não, eu vou não. Passa o primeiro dia, o segundo dia, Jesus dizendo: vai, Espírito Santo. O Espírito Santo: não. Vem o terceiro dia, o quarto dia: vai, Espírito Santo. O Espírito Santo: vou não. Passa o quinto, o sexto dia, e Jesus dizendo: desce, Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo: não posso não. O que eu vou fazer lá embaixo? Mas a Bíblia diz que no 10º dia, quando a maioria daquele povo já tinha desistido, apenas 120 crentes remanescentes estavam dentro da casa esperando a descida do Espírito Santo. A presença dele só não é para qualquer um, não é para quem quer. Se você não quer a presença dele, ele não vai chegar, meter o pé na sua porta e entrar, não vai. O Espírito Santo não vai invadir a sua casa de qualquer jeito. Você quer a presença dele? Então você tem que abrir o seu coração para que ele possa entrar. Cerca de 20 crentes estão esperando a descida do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Um som que veio soprando tudo com força. Podia se ouvir a quilômetros de distância. Sabe aquele vento impetuoso? Começou a se ouvir. De repente aquele vento invade a casa em que os discípulos estavam. E quando ele invade a casa onde os discípulos estavam, onde aqueles crentes estavam clamando, a Bíblia diz que aqueles povos que ali estavam foram cheios da presença do Espírito. Eles começam a profetizar, a pular, a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falava. Alguém olha lá de fora e fala: eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Que língua é essa? Eles estão falando cada um na nossa língua. Estão embriagados, só pode. Estão embriagados, beberam demais. Mas não tem coisa mais gostosa do que se embriagar da presença do Espírito Santo. Não tem coisa mais gostosa do que se embriagar da presença do Todo-Poderoso. Ser cheio do Espírito Santo é a melhor coisa que o homem pode ter na sua vida. A presença do Espírito Santo é a melhor coisa na nossa vida. Pedro levanta e fala: não estão embriagados não. Eles estão cheios do Espírito Santo. Fica de pé, por gentileza. O outro já foi. O Espírito Santo está aqui, está ao nosso lado, para que eu e você tenhamos livre acesso à presença dele. Ser cheio do Espírito Santo
ser renovado pelo Espírito Santo, falar em outras línguas conforme o Espírito Santo. Não tem coisa mais gostosa, irmão. Se você orar a Deus falando em português, o diabo escuta, ele sabe o que você está falando. Mas você quer ver o diabo ficar irado com você, você orar em línguas estranhas, irmão? É uma língua que o diabo não entende, somente o céu entende. A língua dos anjos somente o céu entende. É por isso que eu peço a você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você ainda que não fala em línguas estranhas, busque o dom de línguas estranhas, irmão. Não tem coisa mais gostosa do que orar falando em línguas estranhas com o Senhor. O inferno fica nervoso, o céu se rasga ao teu favor, e você se enche da melhor presença que nós podemos possuir, a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Deus, aí está a tua palavra, aqui está a tua igreja. Senhor, nós precisamos da presença do teu Espírito Santo em nossa vida. Sem o teu Espírito Santo nós não somos nada. Sem a presença do teu Espírito Santo somos como folha seca levada pelo vento. Mas quando temos a presença do teu Espírito Santo, tudo na nossa vida vai bem. O teu Espírito Santo nos conforta, é Ele quem nos alegra, é Ele quem nos exorta, é o teu Espírito Santo que compreende o nosso sofrer, que compreende o nosso lamento. É o seu Espírito Santo que compreende quando estamos fracos, como estamos sobrecarregados, como estamos, aleluia, desesperados, sem saber o que fazer. É o teu Espírito Santo que compreende o nosso gemido, quando nós nem conseguimos abrir a boca para falar. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa invadir a vida de cada um que se faz presente aqui. Que o teu Espírito Santo possa impactar o coração de cada irmão aqui, e que de hoje em diante todos possam ser cheios da presença do Espírito Santo do Senhor, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus, continue conosco, nos dando graça e força para a honra e glória do nome de Jesus. E você aplaude a Ele em nome